Sejam bem-vindos, meus amigos, para mais uma edição aí do nosso Conexão Vendas, né? Lembrando que a gente sempre pede para vocês acompanharem nossas redes sociais, né, Marco Aurélio? @Conexão Vendas Oficial. No YouTube, principalmente, se inscreva lá, toque sininho, acompanhe a gente para estar sabendo das nossas... Comenta das nossas, assim, entrevistas, cada dia uma pessoa legal. Hoje, um convidado bacana demais, Marco Aurélio vai apresentar ele para vocês aí. Bora, Marco Aurélio? Bora! Boa noite a todos, prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. E esse convidado de hoje, desde o primeiro episódio, quando Fernando e Eduardo esteve aqui... Foi comentado. Falaram sobre ele, mas a agenda, não sei o quê. Traz ele! Mas nós trouxemos o cara, Rafa Naves, prazer te receber. Seja bem-vindo, meu querido. Beleza, Marco, Heitor, que bom estar aqui, fico feliz. A agenda tá braba mesmo, graças a Deus, mas a vontade de estar aqui maior ainda. Ótimo. Tamo junto. Cara, lembrando, pessoal, só um minutinho, Marco, te cortando, aproveitem bastante esse podcast. Extraia o máximo possível de informação, né, Marco Aurélio? Isso. Então, assim, uma pessoa muito bacana que tem muito conhecimento para trazer pra gente. Eu vou falar que é um cara que joga de lateral direito, meio de campo, atacante, goleiro. Esse dia eu vi uma publicação dele falando sobre a parte de time, e a gente vai falar sobre isso. Treinamento de liderança, mas calma lá, vamos lá, Heitor. Vamos devagarzinho. Rafa, primeiro... Eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Da onde que veio, da onde surgiu, vários dons, e para quem está assistindo aí, para conhecer um pouco do Rafa. Vários dons, vocês estão sendo bonzinhos comigo, né? Não, cara, eu sou nascido em Belo Horizonte, mas criado em Oliveira, né? Inclusive a mãe do Heitor foi minha professora. É mesmo? Muitos anos Francisco atrás. Fernandes, né? Lá no Francisco Fernandes, Dona Helena, um abração. Puxou muito sua orelha, né? Cara, na minha pior fase, provavelmente. Nossa Senhora. Provavelmente na minha pior fase. Então, eu cresci lá, né? Meus pais não são de lá, mas mudaram para trabalhar. Confesso que essa área empresarial nunca foi um sonho. Eu falava que eu queria ser advogado, delegado, coisas nesse sentido. Mas a minha família é de empresários lá em Belo Horizonte, né? A família da minha mãe e tal. Meu pai, apesar de médico, também tem empresa. E eu fui trilhando meu caminho, né? Eu tenho essa paixão pela música. Fiquei 24 anos, né, tocando profissionalmente, desde os 14. Então fiz muitos shows, muitos festivais, toquei fora do Brasil, enfim. Mas durante um bom tempo eu não me encontrava profissionalmente, né? Até que eu, depois de um episódio de depressão, eu fui voltar a fazer o que eu gostava, que era dar aula de inglês. Eu tinha tido uma experiência com aula de inglês, depois saí para estudar, e eu falei, eu quero ser feliz, vou fazer o que eu gosto. Isso há muitos anos já. E voltei a dar aula de inglês e comecei a tomar gosto por ensinar. Comecei a ter uns resultados muito legais e tal. Abri uma pequena empresa, né? Fui para a Inglaterra estudar didática de língua inglesa, voltei, abri uma pequena empresa para ensinar inglês para propósitos específicos. Hoje isso é muito comum. Na época Não isso era muito inovador. Né? Mas eu acabei sendo absorvido por uma empresa, né? Uma grande empresa transnacional. Acabei me tornando diretor dessa empresa. E depois que o meu ciclo nessa empresa acabou, eu já me via como mentor de líderes, porque os líderes já se aconselhavam comigo. Né? As pessoas já gostavam do que eu falava com elas, das minhas intervenções. Então eu já me via nesse caminho. E daí para a transição, para me tornar um consultor, treinador, né? O que eu chamo de educador corporativo, aí foi um pulo, né? Se a gente olhar, parece que aconteceu tudo muito rápido, mas foi uma construção. E a hora que eu vi, eu estava de paraquedas nesse mundo corporativo, né? Treinando líderes, treinando equipes de vendas, equipes, né, de todos os tipos, apaixonado pelo que eu faço. Então, se eu fosse resumir, né, o que eu sou, é um grande apaixonado por desenvolver pessoas, desenvolver empresas, transformar. Né? E isso, eu não sei se isso é dom, cara. Eu acho que é
é vontade mesmo, sabe? Mas é ideal. um pouco de dom também, né, Rafa? E tem de quando você veio pra cá, com 5 anos pra cá, que você mudou assim essa pegada pra... Porque o mundo mudou também, né, Rafa? Tá mudando. Ele começou a exigir mais que as pessoas se informassem, né? Pegassem mais essas instruções com os líderes, né? E antigamente os líderes também, Macoré, não pegavam instrução, não. Tocavam o pau daquele jeito, né? Não, era. A Do gente... jeito que teve aquele... Na marra. Eu li no livro. Eu li no livro. Eu costumo falar que a grande maioria dos líderes que eu vejo são líderes amadores. Uhum. E quando eu falo amador, eu não estou desmerecendo ninguém. Eu estou dizendo que são líderes que não utilizam de técnicas, de ferramentas. Eles vão no flow, vão no feeling, exatamente isso. Né? Não se preparam, ou às vezes até fazem curso, mas não aplicam as ferramentas e acabam... como é que eu falo? Não aproveitando, né? Subaproveitando o que eles poderiam das equipes, das empresas deles e tal. Na verdade, eu não... É como eu falei, eu meio que caí de paraquedas nisso, sabe? Eu tinha uma impressão diferente. Né? Foi o campo de batalha que me mostrou que existe esse amadorismo. Eu entendi que eu ia para um ambiente onde as pessoas normalmente se capacitavam. E eu vi que não. Então, eu não sabia que o campo era tão fértil. Essa é a verdade. Sim. Foi muito por acaso. E muito a abranger, né? Muito. E aí é o que você está... Né, provavelmente foi o que você quis me colocar aí, que é o seguinte, agora as pessoas estão sendo obrigadas a se preparar. Exatamente isso. E a forma de se preparar está mudando, porque hoje você aprende coisas na IA se você souber fazer as perguntas certas. Hoje a informação está muito fácil. Hoje você tem vídeos do YouTube, você faz uma faculdade no YouTube se você quiser. Né? Então, basta você ter interesse e buscar. Antes, talvez tivesse uma dificuldade, uma falta de cultura nesse. Hoje, você está fora do mercado se você não fizer isso. Né? E cada vez mais. Não se profissionalizar, melhorar. Tem um vídeo, eu não lembro de quem e tal, falando de liderança. São dois, na verdade, que eu acho muito engraçado, até meio cômico assim. É um do Rafael Portugal, que a moça vai entrevistar ele está pegando um piso, aí ele é um instrutor. Então, piso do caramba e tal. Aí o cara, ela fala assim, como é que faz? Como é que você ensina a fazer? Aí ele põe a mão na barra, solta a barra e faz assim, faz assim. Aí o cara, não, então mostra pra gente como é que é. Ele falou, não, já mostrei. Ou seja, mas ele não faz. Entendeu? Então, assim... Ele só mostra. Ele só mostra. É assim, assim, assim. Mas fala, não, você tá... Então, o que eu falo, e um outro que é uma fala daquele Alto da Compadecida, que fala assim, não sei. Só sei que foi assim. É mais ou menos desse tipo. O líder, ele meio que esquiva de determinadas situações para não se comprometer. Né? E a gente falando em off aqui, mas eu quero te pedir um pouco de explicação, porque eu participei, pessoal, de um treinamento com o Rafa, e para mim também foi um divisor de água muito grande, porque é um autoconhecimento, conhecimento de perfil. Hoje, na hora que eu vou entrevistar, por exemplo, um candidato a uma vaga de representante, ou qualquer seja a vaga, eu já consigo analisar o perfil daquele candidato de uma forma diferente. O que a BNI transformou na sua vida em relação ao contexto que você falou? Pois essa empresa que eu citei é exatamente o BNI, e quando eu vim para Divinópolis, né, há 10 anos atrás, para trazer o BNI, como eu falei, eu não entendi que o campo era tão fértil, né, nesse sentido. A gente conseguiu resultados espetaculares e eu sempre me capacitei muito, e eu falo isso, que eu me capacitei por medo de ser engolido. Eu falava, cara... Se eu não melhorar, eu tô fora. Eu tenho uma responsabilidade. Se eu não me capacitar, eu tô fora, esses caras vão me engolir. Eu estava numa cidade nova, um cara de fora, né? Enfim, eu precisava, né? Na verdade, eu já fazia, né, treinamentos, mas ali eu intensifiquei muito. Né? E até pelo próprio BNI, a gente fez treinamento até fora do Brasil, enfim, de liderança, gestão e comportamento, que além de tudo é uma paixão, né? Como eu falei que eu sou um apaixonado pelo que eu faço, eu sou um apaixonado por comportamento humano e comportamento de grupo,
né, social. Uhum. Então eu comecei a me aprofundar nisso no durante, e eu sempre fui muito entusiasmado, muito empolgado. Quando eu acredito em algo, eu abraço com muita força. E os resultados do BNI, eu vou falar primeiro o que aconteceu para depois falar como é que isso me transformou, como você me perguntou. Eles atingiram uma escala global, né? Eles atingiram uma escala mundial, virou caso de estudo no mundo, né? Nas outras regiões do mundo. O que estava acontecendo no Brasil? Então, lá fora eles falavam no Brasil, e na verdade era em Divinópolis. O diretor nacional não sabia que existia Divinópolis. Era só mais uma cidade qualquer. Uhum. Desenvolvendo ou iniciando um trabalho. E aí, quando esse cara me conheceu pessoalmente, ele falou, é você então que está fazendo esse trabalho? Eu falei, olha, eu te confesso, eu não sabia nem que existia essa cidade. Cara, que isso. E essa cidade levava o nome do Brasil, a bandeira do Brasil, em resultados que viraram caso de estudo. Né? E a gente recebeu vários prêmios na Convenção Global lá em Los Angeles. Legal. E isso foi uma afirmação profissional gigante. Né, Rafa, só para o pessoal saber, que às vezes não sabe, o que é a sigla BNI? Explica. Business Network International. É uma empresa que facilita network empresarial focado em negócio. Não é esse network de tapinha nas costas que a gente conhece. Sim. De cafezinho. Não. Ele até tem o cafezinho, mas o cafezinho é o melhor. É estrutura. Né? É uma empresa que eu admiro demais. Né? Muito séria, né? Muito séria. Muito séria, com um propósito muito legal, com uma estrutura muito legal. Né? E até hoje, né, ensinou a maioria das coisas que eu ensino também. Eu falo que é uma das maiores, se não a maior escola de cultura que eu já vi na minha vida. Não tem nada mais perfeito em termos de cultura organizacional do que essa empresa quando as premissas são levadas a sério. E aplicadas. E aplicadas. Então, assim, nesse sentido, né, o trabalho foi esse, foi um trabalho de dimensão mundial e, para mim, foi uma afirmação profissional e a descoberta do que eu de fato amo fazer, né? E o que de fato eu consigo fazer para transformar as pessoas. Ele confirmou, né? realmente. Então foi um divisor de águas. Foi total. Foi o divisor de águas, eu só estou aqui hoje por causa disso. E muito do que vocês viram em treinamento foi naquela época, no medo de ser engolido, na hora que eu assumi uma responsabilidade desse tamanho, né? De carregar uma bandeira dessa, foi, porra... Não fácil, né? Muito difícil. É responsa, né? E aí eu comecei a me capacitar ainda mais e pôr em prática. Eu aplicava. A minha diferença para boa parte dos líderes por medo, eu aplicava. Eu falava, beleza, gostei disso, deixa eu dar uma aprofundada aqui e vamos testar. Vamos aplicar. Porque tem muita gente que faz o treinamento e, legal, bacana a ferramenta. Por exemplo, tá, gente? Em empresa, as coisas mais difíceis de serem implantadas, pelo menos dentro do meu trabalho, são as coisas que custam menos dinheiro de investimento, acreditam? Por exemplo, uma rotina de feedback estruturado, uma rotina de reunião semanal, muitas vezes é muito difícil. É muito mais difícil de fazer do que uma troca de sistema. É verdade. Porque você não consegue estar juntando um pessoal, cada um às vezes elas têm medo de se posicionar, elas têm medo da disciplina, do próprio compromisso. Do novo. De como se comunicar. Isso. E o fato de eu... Exatamente. E o fato de eu ter medo de ser engolido me fez testar e aplicar. Só que eu testava e aplicava e dava resultado. Eu queria mais e mais. Né? Então, hoje também eu levo um pouco disso para as empresas. Eu falo, só aplica. Só testa. Só começa. Toma posse dessa ferramenta e aplica só para a gente ver uma coisinha. O que vai acontecer? E isso aí, eu sou prova viva disso, que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque treinamento, qualquer um treina. Vou falar igual na língua do futebol. Qualquer um treinador joga a bola ali e fala, vai pro rachão. E não é só isso. Para uma equipe que precisa de colocar a mão na massa, que está com dor, né? A gente estava falando sobre liderança, daqui a pouco a gente vai chegar num ponto aí também importante. Sim. O cara virar e falar assim, peraí, eu tô com uma dor aqui, Rafa. Isso aqui, cara. É difícil. Ele se abrir e chegar ali, né? Como que eu vou tratar? Então nós vamos fazer uma mentoria aqui, você vai me passar isso. É como se fosse um médico. A dor é essa? Então, você já experimentou isso? Já não deu certo? Já experimentou isso aqui? Qual foi a resposta? Não, papai.
E aí ele acha, junto com você, que eu falo sempre o seguinte, ninguém tem a pretensão de vir aqui com bola de cristal e falar que... Cara, o seu problema pode ser um que vai ser resolvido de uma maneira. O problema do outro na outra empresa pode ser o mesmo, mas que é resolvido de outra forma. Sem dúvida. Porque são pessoas diferentes, olhares, Culturas óticas diferentes, diferentes, etc. Mas uma coisa que eu valido muito no Rafa é isso, cara. O cara é de pau na máquina. É um cara que ele te fala e vamos lá, vamos fazer. Eu ficava muito embirrado, essa é a palavra, né? Eu sou muito embirrado com incoerência. Então, quando eu via, né, eu fazia um treinamento e tal, e eu percebia qualquer tipo de incoerência, eu ficava muito incomodado. Então, aplicar para mim era o mínimo, né? E aí, eu comecei a perceber que muitos treinamentos de imersão, que jogam muito conteúdo, eles acabam por não gerar a resposta de aplicação necessária, porque não tem um acompanhamento, né, para dar segurança para a pessoa. Muitas vezes, gente, as pessoas não aplicam não é porque não querem, não, porque não tem segurança para aplicar. Se der errado, o que eu vou fazer? Isso. Eu medo, então, deixa que o outro faça. Então, eu vendo aquilo, eu falei, cara, eu prefiro fazer o meu treinamento mais espaçado e vai durar mais, e às vezes até um pouquinho mais maçante, mas à medida que a gente vai terminando os módulos, eu vou dando as missões, né? Agora aplica isso aqui, traz no próximo. Agora aplica e me conta. Vamos trocar figurinhas sobre isso aqui. E aí a pessoa, se sentindo mais segura, ela vai aplicando o conteúdo aos poucos e, de repente, ela, de alguma forma, ela mudou a estrutura da equipe dela. Sim. Né? O que aconteceu Claro, coisa, né? Exatamente. Vocês aplicaram uma boa parte do treinamento. Né? A gente não pode falar que todo mundo aplica tudo, mas a aplicação cresce muito mais e a segurança cresce muito mais. Né? E o meu treinamento ele é feito para criar um sistema, ele não é troca de conhecimento. Né? Ele cria um sistema dentro da empresa. Então, assim, foi muito nesse sentido de começar a perceber que não basta eu prescrever o remédio para a dor. Né? E eu costumo usar essa expressão mesmo. Eu falo, se eu não souber a dor, eu não sei dar o remédio. Eu falo muito isso quando eu vou fazer diagnóstico. Verdade. Eu falo, olha, é importante que você seja muito aberto comigo, porque se eu não souber a dor, eu não vou saber dar o remédio. Né? Em homenagem ao meu velho pai, lá em Oliveira, eu uso essa expressão. E é isso. Né? Então, não basta prescrever. Né? Eu não acredito nesse tipo de consultoria. Né? Na minha consultoria também, eu não acredito nesse tipo de consultoria que eu prescrevo, que eu entrego um formulário pronto. Vai pra gaveta, cara. Vai pra pasta do computador. E assim, o mais importante é quando a pessoa tá ali para poder firmar isso. Porque você pode falar que esse caminho aqui, tenta ele, mas pode ser que ele não dê certo. Bom ponto. Você chegou a falar dessa customização, né? Assim, as pessoas, às vezes, elas têm problemas parecidos, mas com soluções diferentes. Isso é muito real, Marco. O que acontece? Você e o Heitor podem ter um problema igual, e é o que acontece nas empresas, é o que possibilita que a gente seja consultor, né? Eu não entendo de nada, contabilidade, advocacia. Mas o mínimo que você conhece o se você for pegar, né, na minha carteira tem distribuidora, indústria de rótulo, escritório de advocacia, contabilidade, empresa de venda, de telemarketing, enfim, todo tipo de empresa. E os problemas são muito parecidos. São bem Agora, tem empresa que você consegue implantar um determinado sistema que no outro não vai funcionar. Tem benefício que funciona para uma empresa e não vai funcionar. Né? Quer dizer, uma coisa é você criar um sistema de benefício para uma rede de postos, como já aconteceu, né? de eu atuar numa rede de postos de gasolina. É um público. A outra, numa equipe de jovens, né, fazendo venda, principalmente televendas, né? Mas não só televendas, mas isso, exatamente. Quer dizer, é um perfil de colaborador diferente, é um perfil de empresa diferente, cultura totalmente diferente. Aí você tem a cultura dos donos. Então, assim, a empresa do Heitor e a empresa do Marco, elas provavelmente vão ter o mesmo problema. Sim. Mas elas vão ter uma premissa parecida. Então, eu falo, olha, tem sistema que tanto a sua empresa quanto a sua tem que ter.
Agora, como que você maqueia isso, como você dá forma para isso, depende muito, cara. Não adianta você chegar com uma coisa individual muito pronta, ali, né? É muito Um por um. individual. porque não vai acontecer. Ô, Rafa, sabe? Tem empresa que você vai ter uma linguagem mais direta e que eu vou falar com as pessoas ali e falar, olha, eu incentivo essa linguagem direta aqui dentro. Tem empresa que a gente fala, olha, o ambiente aqui é de pressão mesmo, não adianta a gente não adianta a gente mascarar essa cultura, não. A gente precisa trazer pessoas que vão se identificar com isso aqui. E tem empresa que eu falo assim, tira a pressão. Pisa no freio. Vai mais leve. Pega leve na conversa. Entende? Então, porque senão aí acaba que você vai levar uma pessoa de personalidade leve para uma empresa que é punk, que é porrada direta, a menina vai ficar lá dos 2 dias. Não funciona. Ativa aquele negócio. Não funciona, é exatamente isso. Então, assim, a solução, o problema e a premissa da solução vai ser parecida, mas o formato precisa ser diferente, cara. Você estava falando aí um pouco dos jovens, né? Que às vezes você atende uma turma de jovens e tal. Eles pedem ajuda hoje? Eles buscam informação? Porque, assim, a gente está vendo, né, Macoré, tanta falta de interesse dos jovens hoje em dia para mexer, trabalhar no comércio, para trabalhar com vendas principalmente, o Rafa. Eles vão atrás de vocês, buscam algum conselho? Eu adoro esse papo, cara. Eu adoro esse papo, cara. Porque o que acontece? Muita gente está culpando a geração. Essa geração mimimi, geração que não quer trabalhar e tal. Eu vou falar para você, empresário. O problema não está na geração. O problema está no ambiente que mudou. Vocês mesmos falaram. Né? O ambiente mudou. E tem coisa que funcionava em outros tempos que não funcionam hoje. E nem para a nossa geração. Hoje a gente busca propósito. Hoje a gente sabe que existem caminhos para se ter qualidade de vida. Né? Antigamente, você trabalhava porque precisava e você não tinha acesso a outras possibilidades, a outras oportunidades. Então, o que acontece? Hoje, qualquer pessoa olha para o lado e vê uma oportunidade boa de trabalho. Por isso que está difícil contratar. Mas as pessoas não querem. Elas não querem aquilo que não faz sentido. E aí é que os empresários que estão ainda no mundo tradicional estão perdendo. E vão ficar cada vez mais fora do jogo. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Hoje, você precisa oferecer mais do que salário em dia. Salário em dia é fundamental. Eu brinco que não tem nenhuma técnica de liderança que funciona sem salário em dia. Não tem. Não existe. Não existe. Mas existe uma coisa que eles têm chamado aí de salário emocional que faz muita diferença. Beleza, eu vendo. Mas por que eu vendo? Qual que é o bem que eu estou fazendo com aquela venda? Por que eu escolho essa empresa e não aquela? Né? Eu tenho 2, 3 distribuidoras. Por que eu vou para essa distribuidora? Né? Eu tenho 2, 3 contabilidades. Por que eu escolho essa contabilidade? Porque tem algo a mais, né? Que faz diferença. Faz diferença. Além do futebol. Vamos falar, vai além do jogo, vai além daquilo ali. Não tenha dúvida. E é isso, né? O Muricy fala muito isso. Eu adoro esse paralelo com o futebol, né? Acompanho. E o Muricy Ramalho, né? Grande treinador, ele fala isso. Ele fala, olha, se você dá toda a condição, não tem esse papo de motivação. Porque a motivação está ali. Se o cara falar que não está motivado, ele está fora. Então, o que acontece é que as pessoas não estão se preocupando com o ambiente. Gente, ganhar dinheiro, fazer o negócio lucrar é a obrigação. Então, eu abri meu negócio para lucrar. Legal, mas agora já deu para você entender qual o bem que você faz e como você se diferencia do outro. Porque senão vai ficar difícil contratar mesmo. A gente tem vários casos aí. Agora, é real, né, que muita coisa está facilitada para a geração? Né? As pessoas que estão chegando agora estão pegando uma vida muito mais fácil que a gente pegou. Com certeza. Eu acho que eles estão pegando muito mastigado. Isso, sabe? mastigado. Acho que a palavra é essa, não é nem fácil. Porque nós estamos com uma crise de ansiedade violenta. Exato. Mas realmente as informações, as condições, elas são mais mastigadas. A gente tem que jogar a tecnologia também está muito mais alta, né? Mas sim. O mundo está mais tecnológico. Mas percebe que o problema não está na geração? O ser humano é o mesmo, gente. O maior líder da história, Jesus de Nazaré. Beleza? Vamos combinar isso aqui? Combinado. Não tem discussão. Não, e eu provo para vocês por quê. O maior líder da história é Jesus de Nazaré. Ele falou o que ele falou há 2000 anos atrás.
Por que é tão atual? Porque não mudou tanto assim. O ser humano não mudou. Uhum. Ele também... Só que hoje a busca por propósito é muito mais latente. Mas se antigamente, aliás, tem muitos casos assim, uma empresa já oferecia mais do que dinheiro, ela crescia exponencialmente. Tinha muita vantagem. Hoje, se ela não oferece mais do que dinheiro, ela está fora do jogo. Essa é a diferença. Então o problema não está na geração. E eu vou te explicar por que Jesus é o maior líder da história. Isso é polêmico, hein? Não vamos entrar muito. Olha o corte aí, ó. Cuidado. Vou cuidar para não ser cortado. Mas eu costumo dizer que ele criou a maior franquia, a mais longeva e mais próspera da história. Igreja Católica. A Igreja Católica, mas com várias ramificações de outras. Mas o fato aquilo é uma franquia. Né? E se a gente vai estudar, eu estudo muito a liderança dele na parte técnica, a divisão por perfis, por competências, existia. Ele pegava pessoas mais lógicas e colocava para fazer coisas mais lógicas. Ele dava missões. Jesus de Nazaré lidou com dinheiro. Judas era tesoureiro. Você era tesoureiro? É porque tinha tesouro. Tinha dinheiro. Senão não precisava de tesoureiro. Né? Então tinha funções. O próprio nome já fala. Tinha funções na equipe dele. Né? E a partir de transmitir uma mensagem muito bem transmitida e criar uma cultura e desenvolver outros líderes, a mensagem dele está aí hoje. E a instituição que ele criou, é claro que depois veio muita gente, Constantino, é um debate bem mais profundo, complexo. Mas o fato é que o resultado disso é a maior, mais longeva e mais próspera franquia da história. E eu chamo de franquia porque se você chegar no Japão, numa das poucas igrejas católicas lá e tocar o sininho, você vai ajoelhar. Exato. Você sabe exatamente o que está acontecendo. Exato. Né? Então, assim, é indiscutível que ele, na prática, é o maior líder da história, independente se alguém acredita em Deus, não, se é evangélico, se é católico. Por isso que nós vamos combinar aqui. E eu vou dar alguns exemplos, eu vou falar disso. Mas tá combinado. Importante isso, porque é um tema de liderança, né? Que eu, por exemplo, a partir do momento que a gente conversou sobre o The Chosen, né? Que é a série fantástica. A partir daquele momento, eu indiquei várias pessoas, muitas pessoas, que eu comecei a entender a personalidade de cada um. Sim. Eu falei assim, cara, por que são 12 apóstolos? Aí eu quero perguntar isso para você, porque eu fui explicar isso para algumas pessoas. Entendo, por que são 12? Por que cada um tem um papel? Cada um é mais caloroso, o outro é mais frio. Eu queria que você falasse um pouco e levando para a liderança, tá, pessoal? Aproveitem, pessoal. Eu até acredito, né, pelo que eu estudo, que o número 12 é uma simbologia. Mas ela é uma simbologia para arredondar, né, o que Jesus quis com a mensagem dele. O fato é que ele dividia em duplas, né, a equipe dele lá. O trabalho. E cada dupla tinha funções muito bem definidas a partir do perfil delas. Então, o Marco falou de perfil, a gente faz um paralelo com o futebol. Augusto Cury tem um estudo muito legal sobre a personalidade dos apóstolos. Esse cara, eu esqueci o nome dele agora, ele é evangélico, mas ele fez uma pesquisa até em evangelho apócrifo sobre a vida de Jesus e como é que funcionava. Tem uma vasta pesquisa histórica no The Chosen, mas mostrando isso, né, que ele tinha uma estrutura, ele tinha uma cultura muito clara e uma estrutura, regras claras. Né? Isso aparece pouco, mas tinha regras claras, tinha uma mensagem bem definida e tinha papéis bem definidos. Né? Filipe, por exemplo, ele era responsável pela logística. Então, enfim... o 12... eu não percebi isso. A gente não entende, a gente vê por um total, né? Mas assim... Vê pelos 12. Filipe era o cara da logística. Se você for pensar, João, o próprio evangelho dele fala de amor, de cuidado o tempo todo. Sentimento, né? Quem foi escolhido para cuidar de Maria depois da morte de Jesus? O amoroso. Né? Por que Pedro é o cara que foi instituído como o grande líder da igreja? A gente escuta que Pedro foi o primeiro papa. Se a gente vai estudar um pouquinho, a gente percebe que o primeiro papa o chefe, era Tiago. Tiago ficou em Jerusalém,
e todo mundo prestava conta para ele. Mas por que Pedro é tido como esse cara, esse rompedor? Porque ele tinha um perfil de aguentar porrada. Não sabia. E Pedro provavelmente também é um nome Guerreirão, simbólico. guerreirão, É um guerreirão, bravo. um perfil guerreiro, exatamente. Ele é um perfil guerreirão, né, que a gente chama de perfil dominante, e ele sabia que ia ter perseguição, né, que a coisa ia ser feia. Então, se você coloca um cara mais bambo, o cara talvez sucumbe. Então, o nome Pedro provavelmente é um nome simbólico. Provavelmente ele chamava Simão, alguma coisa. É de pedra. É de pedra. Pedro é por causa da rocha. Ele dava apelidos, né, para as pessoas. E é isso. Aí Pedro foi escolhido porque ele tinha um perfil de aguentar e de romper e de ir para a briga. Onde todo mundo vai, não tem jeito, ele tem jeito. Vamos atrás. Tá me perseguindo, não tem problema não. Vamos lá. Então, assim, todas as escolhas têm algum fundamento, se você estudar, sabe? Então, eu não sei se ele tinha conhecimento de DISC, já existia, mas muito provavelmente não, né? Cara, foi intuitivo, mas... É isso que eu ia falar, Mas cara. a intuição, mas é uma intuição muito certeira de como é que você coloca as pessoas no lugar delas. E isso pra gente que é líder, né? Pra gente que está em empresa, é muito real. Aí fala muito de futebol, né? E aí tem os perfis de... A gente fala de venda o tempo inteiro, venda. Por que um vendedor, puxando pra gente aqui, ele dá certo para vender roupa e não dá certo para vender carro? Por que um vendedor dá certo para vender imóvel e não dá certo para vender utilidade doméstica? Com certeza já tentaram, né? Às vezes não, mas a pessoa também se molda dentro de um perfil a vida inteira vendo carro. E segue aquilo. E é aquilo. E ele já tem aquele perfil definido e etc. Mas aí o Rafa pontuou algumas questões aí que eu acho muito interessante. E eu hoje consigo identificar, vamos falar assim, com muita facilidade, alguns comportamentos que fala, esse cara, ele dá certo para vender tal coisa. Você consegue fazer uma leitura da Exatamente. Porque você falou de amoroso. O cara que é muito sentimental. Aí o cara chega para atender, aí o Rafa, eu tô passando aperto, não tô podendo comprar. Aí o cara vira e fala assim, abre o seu coração, qual é o seu problema? Aí o cliente vai ficar chorando para ele, não compra. Vocês dois vão saber muito melhor do que eu isso, mas tem venda que você simplesmente não fecha se você for relacional demais. Né? Se você falar demais, você nem fecha essa venda. Toda venda ela é relacionamento, mas existem tipos e tipos de relacionamento. Você vai numa loja de enxoval, o relacionamento com a vendedora é uma. Se um representante, né, de uma distribuidora entra num supermercado, a relação é outra. Né? O perfil de quem recebe, né, se é B2B, é uma venda mais consultiva e mais, eu chamo de namorativa, porque o B2B, você tem que dar uma namorada. Né? Às vezes a venda não fecha ali na hora. Nem sempre fecha a venda sempre. Né? Então, assim, e aí isso requer perfis muito diferentes. Às vezes a menina não deu certo, por exemplo, né? Na equipe da DIG. Não significa que ela não serve para venda. Significa que naquele perfil ela talvez não funcione. Exatamente. Né? Então, eu atuo numa empresa já há 7 anos, né? Um cliente que até um grande abraço para ele, o Emílio, e já aproveitando um grande abraço para o Dudu, para o Fernando, que me citaram aqui, né? E já aproveitando, mas esse cliente vende rótulos, né? Rótulos flexíveis, né? A BR Filmes, a antiga Etian. Lá no Centro Industrial. Isso. Fica o convite aí, hein? Depois a gente vai trazê-los. Poxa, fazer uma participação com a gente aí. Eu tenho muita troca, muito interessante com o Emílio, grande líder. E assim, é uma venda muito específica, porque vende rótulo, né? Para embalagem, rótulo flexível e tal. Então, é uma venda consultiva, é uma venda muito técnica, né? É diferente de você ser um corretor de imóveis. Né? Cada um tem sua peculiaridade. Sim. Né? E cada um está falando com um tipo de público. Isso. Então, enfim, identificar isso...
por isso que eu não sei se isso é dom. Eu acho que isso é experiência, é técnica aplicada, é observação. É uma série de Eu não- processos. Eu não sou um cara que tira o dom de lado, não. Tem gente que fica bravo, né? O Oscar falava que ele ficava puto de chamar ele de mão santa. Eu vi, mão santa nada. Eu fico 3 horas treinando depois eu da treino hora. na mão doer e a mão santa. Mão santa. Mas é claro que quando tem um pouquinho de dom, Ajuda. ajuda. Né? Eu não sou o cara que vai tirar isso da realidade, não. Mas ele só ajuda. O cara que tem só o dom e não lapida, ele perde pro médio. É a aplicação que você falou, né? Sempre aplicar o que você viu. Rafa, eu vou aproveitar a Copa do Mundo e você falou de futebol, envolvimento de liderança, de perfil. Cara, existem 3 atletas hoje, né? Eu vou falar hoje, mas que provavelmente é a última Copa do Mundo. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Você vai me Os complicar, 3 hein? talentosíssimos, né? Eu não vou ficar aqui, né, falando, mas são 3 perfis totalmente diferentes. Eu estava vendo, acho que foi o Muricy mesmo que estava falando sobre isso, que é um baita de um líder, e ele falou, cara, Messi, talento desde criança, que foi utilizando, aprimorando a cada vez mais ser melhor. Talento nato, beleza. Cristiano Ronaldo, disciplina, não era o melhor, mas com treinamento e disciplina, foco, boa, Heitor, boa, se tornou o que é hoje. E o Neymar, que talentoso, cracaço, se perdeu e não vai chegar, né? Não vai chegar ao que os dois foram. Aí eu quero te julgar essa bomba aí, Heitor. Essa análise, muito né? legal. Como que uma empresa lida com 3 tipos de talentos, cada um bom, mas eu queria o seu olhar em relação a isso, hein, cara. Gostei da pergunta. Primeiro, contar um caso que eu escutei quando eu fui visitar o Wembley, o estádio Wembley na Inglaterra. Nossa, lindaço. E o cara lá dentro, né, o guia, falou que ele era o zelador, né, um velhinho assim, e ele era o zelador. Isso foi 2013, acho que 2013. E aí ele falando que ele era o zelador lá e tal, e que o Barcelona tinha ido jogar uma final com o Manchester United e que foram fazer o treino de reconhecimento do gramado. Quando o treino acabou, já estava todo mundo no ônibus e o Messi tinha sumido. E aí foram procurar o Messi. E ele viu. Ele falou assim, ninguém me contou, isso eu vi. Começaram a desesperar porque o Messi sumiu. E foram atrás e tal, já todo mundo de banho tomado no ônibus e tal. De repente, cismaram de olhar no campo. O único lugar que não tinham olhado. Tava o Messi batendo falta no goleiro reserva. Treinando falta. Quer dizer, mais de uma hora depois, o cara tava lá treinando. E o Cristiano Ronaldo tem um caso com o Gessé. O Gessé é um jogador que até jogou aqui no Curitiba. E o Gessé, quando foi promovido pro Real Madrid, da categoria de base, ele falou assim, eu vou provar pro treinador que eu tenho foco, que eu sou... E aí chegou, sei lá, 2 horas mais cedo no treino. Na hora que ele chegou, quem que ele já estava lá? Cristiano Ronaldo. Já estava lá treinando. Então, assim, esses caras, né, de alta performance, eles têm uma obsessão com treinamento e vitória. Eu não sei se eu concordo se o Cristiano é mais disciplinado que o Messi, mas é muito nítido que o Messi tem um refinamento, um talento natural diferente do Cristiano, porque ele usou o dom e vocês estão vendo, né, na Copa do Mundo, o que esse cara começou fazendo, né? Ou como se diz, ele deixou... A gente não pode falar o que vai fazer, nós estamos aqui hoje no final da terceira fase. Ele deixou melhor vir pro final, cara. Na última Copa Na última Copa, o cara, até agora ele fez 5 gols. Né? Nossa, aqui bancada tá cheia de 39 anos ali, né? Que podia estar jogando. Então, exatamente. Exatamente. Aí a gente vê o Messi com esse talento e essa disciplina, e você vê o Cristiano, que foi um talento normal,
que se lapidou absurdamente até chegar numa excelência nesse nível, né? A disputar de igual para igual com o extraterrestre. E chega o terceiro, que é o Neymar, que talvez seja o maior talento natural entre os três. É provável que seja o maior talento natural entre os três. Quando o Neymar estava no Barcelona e ganharam a Champions, o Neymar foi coadjuvante, mas pelo nome. Porque se você olhar a bola, jogou. Naquele ano ele jogou mais bola. Jogou. No primeiro ano de Paris Saint-Germain dele, ele jogou mais bola que todo mundo. Jogou. Ele fez lances ali, cara, inacreditáveis. Isso, inacreditáveis, né? E o Neymar teria um tamanho talvez maior do que o do Ronaldo Fenômeno se ele tivesse tido disciplina. Só que o brasileiro, isso é um negócio interessante, porque eu falei, eu adorei esse assunto, porque o brasileiro ele tem uma coisa, talvez pela origem, né, mais humilde, e aí deslumbra, ou então porque muito cedo ele é obrigado a ser muito profissional, e depois o cara cansa. E aí tanto o Ronaldo Fenômeno quanto o Ronaldo Gaúcho, esses caras não quiseram mais, né? Chegou um tempo na carreira deles e falaram, não tô nem aí. Desligou a chave. O Ronaldo Fenômeno ainda no Real Madrid, o Fábio Capello mandou ele embora porque falou, esse cara não quer saber de mulher, pô. Né? E o Neymar foi isso. E aí se você trouxer isso para o contexto de empresa, né? Eu tive que entrar mais nesse assunto. A pergunta foi essa, eu rodeei pra caramba. Mas responde. Porque eu acho esse assunto interessante para a liderança, porque eu quero falar de quem eu demito. Né? O cara super talentoso, que eu não sei se ele não está nem aí ou se ele parece não estar nem aí, porque às vezes o discurso dele não casa muito com a prática, né? No caso do Neymar. Parece que não está. Ele é igual o Messi no meio de campo, olhando para um lado para o outro, na hora que você vê, pegou a bola e fez o gol. Mas às vezes, pô, o cara fala, eu quero muito, eu estou muito feliz de estar aqui, as pessoas estão... E na prática, você vê atitudes diferentes. Esse tipo de cara, ele pode ser talentoso do jeito que for. Tem que ir embora. Não tem jeito. Agora, no caso do Neymar especificamente, isso eu estou falando do cara que é o super talentoso, que não é dedicado, porque, né, ou que de alguma forma se vê maior. O caso do Neymar é mais polêmico, porque o vestiário ama ele. Então, não sei se ele é um cara ruim de grupo, não. Né? Só deve fazer um bem bolado lá e chamar atenção. Eu acredito que a fase dele no momento, eu sou bom de grupo, mas eu não sou mais a estrela talvez ele tenha entendido da isso. equipe. Mas eu só queria pontuar mais uma coisinha que é importante, porque eu sei que o Rafa está rodeando para responder. E uma vez um empresário, ele tinha uma loja, isso é uma empresa que eu trabalhei, tá, Rafa? 50% do resultado dele vinha de esse talento que você pontuou aí. É exatamente isso. Aí ele começou a perceber que, peraí, cara, tá errado. Eu tenho um ponta-direita bom, tenho um volante bom, eu tenho um zagueiro bom. E não é só o cara que tá aqui que é bom. E aí, o que ele fez, cara? Ele cortou o cara. Ele tirou o talento. Você falou de demitir aí. É isso. E exatamente. Isso aconteceu, Heitor? Todos os outros ficaram bons. É isso. É exatamente isso. Então, isso. E é por isso que eu falei, né? Eu quis falar dos três para chegar nesse ponto. Não adianta o cara ser o maior talento e não ser bom para o grupo. O que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Essa é uma frase, inclusive, do imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio, meu xará, um abraço. Dá tchau pra ele. Esse é das minhas maiores referências. Esse é das minhas maiores referências de liderança. Cara, o imperador Marco Aurélio é um cara fantástico. Visão. É absurdo, assim. Depois a gente pode falar dele se for o caso, se der tempo. Mas o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Né? Então eu preciso pensar na colmeia. Normalmente o empresário, e a gente aprende a pensar com a cabeça do empresário, eu falo, pô, vai doer no meu bolso. Pô, minha empresa está performando 20 e esse cara faz 10. Como é que eu fico sem 10 no mês que vem? Tô fora. Né? E o restante da equipe está fazendo os outros 10. Olha, eu tenho diversos exemplos práticos de clientes, tá? E todas as vezes que eu vou fazer essa mexida, me dá um frio na barriga. Eu falo, será mesmo? Que vai acontecer? Se vai dar certo, não vai? Será que é a hora? É impressionante
como em 100% das vezes acontece isso que você falou. A equipe descomprime e surgem outros talentos. Então, eu já vi, sem exagero, eu já vi dobrar a meta. A meta, né? E eu falei, tem uma empresária, grande abraço para ela aí também, nós dobramos um resultado dela, que é a Márcia, vivemos esse conflito, né? Poxa, e aí demite, não demite. Para o empresário deve ser doído, cara. E assim, quando o caso é legal, eu conto. Né? Quando o caso é ruim, eu não exponho a empresa, não. Não é empresário. Mas quando o caso é legal, tem que falar, porque... Bater pau. Porque criou uma cultura fantástica na empresa dela também. Show. E aí é o seguinte, pô, demitimos, não demitimos, e eu no frio da barriga falei, olha, primeiro mês talvez dê uma baixada. Né? Segundo mês... Mas depois... A coisa começa aí. Vai ficar bom. Tudo indica e toda a experiência que eu tenho... Gente, mais que dobrou. Olha que legal. Sem exagero. Mais que dobrou. Entende? Até um dia que, sei lá, uns 3 meses depois, o gerente falou assim, né, o resultado tá meio difícil e tal. Tá quanto? Tá X. Ela falou, mas isso é ruim? Tipo, esse X já era muito além do que era bom antigamente. Porque tirou 2 peças da equipe. Né? E esse estou citando um dos casos, porque esse foi um caso de dobrar mesmo. Assim. No mesmo mês você dobrar uma meta. Isso é impensável. Então, às vezes, o empresário ele tem medo e ele se vê refém dos talentos. E é legal quando você tem um talento que se lapida, que se dedica, que tem obsessão e que joga para o time. Mas quando você tem um talento que está jogando só para ele, que acha que por ser talentoso, porque o cara sabe. Sim, ele sente, né? E por ser talentoso ele pode ter mais direitos que os outros. Abusa disso. Qual é a mensagem como líder? E aí vamos falar de liderança. Qual é a mensagem que eu estou passando para o restante da minha equipe? E como o restante da minha equipe fica olhando para esse cara e se sentindo mal? Exato. Muito, né? Então, exatamente. Então, na verdade, eu estou subaproveitando o potencial tem estrela do time gente. E não tem o time. Cara, acontece várias vezes, e não só em equipe comercial, acontece às vezes você tirar um elemento muito técnico, né, de um ambiente, e um ambiente cheio de conflitos internos, né, e pequenos atritos, e de repente, a hora que você tira, você reorganiza as pessoas que de fato querem, e a coisa anda. Passa a fluir naturalmente. Cara. Aconteceu isso comigo, tá, Rafa? Né? Muito. Que acontece ao contrário. Até o Rafael, seu xará, contou aqui pra gente, Marco, você lembra dessa história do seguro? Ele tinha um grande cliente que a base dele era em cima desse cliente. Lembro. Né? E ele tá assim... Era a vaquinha dele. Tá assim que quando ele não quiser mais, quando acontecer alguma coisa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? O que aconteceu? Ele parou de fazer negócios com o Rafael e eles fizeram o quê? Eles dobraram o faturamento dele em poucos meses. Eles cresceram mais, mas o medo da insegurança dos primeiros meses ali sem venda foi muito grande. Que é realmente mas aí complicado. fez ele trabalhar com 30 pequenos, ao invés de ficar só com uns. Concorda, Rafael? Então, assim, é pro outro lado também que vira, né? A gente não pode ficar dependendo só de uma pessoa só. Cara, é muito difícil falar isso com o empresário. Colocar os olha, você não pode ser refém. Né? Você não pode criar um sistema refém, nem de pessoas, nem de clientes, nem de fornecedores. Isso é muito difícil, porque você vai criando relação de confiança, a coisa vai ficando fácil, só que a empresa é um organismo vivo que vai mudando o tempo todo. Sim. Né? E é claro que você tem que honrar as pessoas leais a você, mas tem situação que em algum momento ela deixa de ser boa para ser prejudicial, cara. E, né, tem relação que deixa de ser boa para ser prejudicial. E aí o empresário ele está tão imerso naquilo ali que ele se sente refém. E é difícil soltar, né? Muito, largar, desconectar. Eu, nesse ponto, cara, eu tenho essa empatia pelo empresário. Porque eu falo, cara, vai doer no bolso dele. Ou pelo menos a ilusão dele vai doer no meu bolso. E a gente sabe que o resultado não é esse. O resultado não dói, assim. Porque, mas a incerteza ela vale mais nesse momento aí, né? O cara fica com o pé atrás, né? Não é fácil. Eu trato isso com muita calma, sabe? Quando acontece... Eu não sou um cara de ficar forçando, não. Eu falo muito que minha atuação como consultor... Cara, cada empresa, cada empresário tem o tempo e às vezes vai mais rápido num ponto, mais lento no outro. E respeitar o tempo do empresário é fundamental. Eu queria te fazer uma pergunta. Já houve algum momento que alguma equipe ali, de gestores, gerentes, líderes, e você identificou que aquele líder ali... Sabe quando que o cara
tá correndo, você fala assim, cara, parece que ele tá correndo na esteira, ele não sai do lugar. E você vira para ele e fala assim, vamos mudar ele de posição? Eu acho que esse lateral não é lateral. É atacante. É atacante. Vou colocar ele lá na defesa. Isso e tal. E já houve uma rejeição, alguma coisa assim por parte da empresa? Tipo assim, não, cara, aquele ali a gente não pode mexer, não. Aquele ali meu pupilo. Isso deve ter direto, tudo que eu peço, você faz. Cara, mas o cara não tá produzindo. Isso é uma quarta-feira comum mesmo. Rafael, você não vai mexer aqui no meu doce, cara. No meu queixo. A maioria bota aquele negócio de cavalo assim, né? E só olha pra frente, né? Olha pros lados. Eu cuido muito da forma de falar, apesar de ter uma hora que eu ainda me acho meio porradeiro, eu já fui mais, mas eu cuido muito da forma de falar. E aí eu acho que meus clientes também, pela relação que a gente cria hoje... Já entenderam isso? Eles têm meio coisa de falar, assim. A gente fala direto, mas eles ficam... Então, às vezes, quando eu proponho algo nesse sentido, é porque realmente eu vejo... Vamos lá, a partir do princípio, quem que eu demito? Quem não apresenta movimento. Tá? Então, eu penso sempre assim, a pessoa que eu demito é aquela que eu, de alguma forma, dou todo o provimento para que ela se desenvolva e ela não apresenta movimento. Se ela faz um compromisso, ela não apresenta movimento. Se ela apresentou movimento suficiente, eu tenho paciência porque ela vai e eu encorajo porque ela vai. Mas tem que seja o mínimo, né? Mas se não faz movimento, aí eu começo a pensar em tirar fora da equipe. E quando eu faço esse tipo de recomendação, muitas vezes é exatamente esse elemento super técnico que a empresa está girando em torno dele. Né? Então, cara estrela, fala, pô, que eu vou... Tá louco? Né? Não, isso não podemos. Acabou o treinamento. Os caras são muito... Meus clientes são muito elegantes. É por isso que eu falei, às vezes o jeito que eu falo com eles e tal, eles são muito elegantes. Falam, na hora certa, agora talvez não seja o momento, veja bem e tal. E calma, aí, né? Calma, eu já vi, tá querendo tirar o melhor do jogo. Eu já vi isso há 2 anos, tá? Aí, olha só. 2 anos. E no final desistir. No final, não. E a hora que conseguiu desligar, né? Que fez a coisa andou finalmente. Então, assim, isso gera essa resistência e eu tento caminhar de outra forma. O meu papel, gente, é orientar. Meu papel é falar. Porque o que me mata é alguma coisa acontecer na empresa e eu não ter avisado. Quando o empresário bancou aquilo ali, porque ele pode divergir de mim, ele pode achar que uma recomendação minha não faz sentido, isso é normal também, mais uma quarta-feira. Tem que acontecer, Mas... Você faz o papel da mulher casada. Avisei. E eu detesto falar isso. Porque o cara fica mais bravo. Eu tento não fazer esse papel. Mas ele mesmo já fala. O Rafa cantou a pedra. O Rafa falou. Né? Então, essa atuação é delicada, mas é difícil. Porque tem o tempo todo. Né? E assim, não só em relação a esse tipo de decisão. Né? São várias decisões. Situações, modelo de comissionamento. Você tá louco? Vamos mudar isso. Tal. Você tá dentro lá, você tem que mexer em tudo praticamente. Né? Você tem que avaliar todos os setores para dar um palpite, para dar um rumo, né? Tudo que mexe na estrutura que vai gerar bem-estar, segurança psicológica para gerar performance, eu preciso olhar. Se é comissão, se é sistema de benefício, se é cultura, se é uma regra, porque, gente, o que eu mais vejo é empresa sem regra. Cara... Só vai, só vende, só mexe. Vai começar o campeonato. Qual que é a regra? Não tem. Isso, qual é o combinado? Como que eu falo? Não tem muito tempo, aconteceu uma situação muito absurda numa equipe e eu tinha acabado de entrar na empresa. Mas é um absurdo do absurdo. E aí a pessoa, mas e aí, a gente demite? Eu falei, com qual critério? Foi combinado? Não tem. Se não tem regra, não tem assunto, né? Primeiro nós vamos combinar, depois nós vamos conversar sobre essa demissão. Essa demissão aconteceu, mas primeiro isso foi combinado e falamos o seguinte, olha, isso aqui é passivo de demissão. Né? Quando você entra num lugar sem regra, porque esse caso foi muito absurdo, então era lógico. Mas tem situação
que não é tão absurda e que é passiva de interpretação. E que na empresa do Heitor ou do Marco pode funcionar diferente. Isso. Então, assim, a gente vê muito. A empresa, ela simplesmente não tem regra. Cara, Isso, qual segurança você tem se você não tem regra? Não adianta. Por que você não precisa de segurança no Brasil? Não, Porque a regra não é aplicada. Não é, exatamente. A lei não é cumprida, né? Você cumpre a lei, você não tem. Eu vi isso no livro do Monge Executivo. O Monge Executivo fala isso. Fala, olha, regra pega na pirâmide de Maslow, pega na segunda necessidade básica do ser humano, que é segurança. Isso. Uma empresa sem regra ela não tem segurança. Isso. E hoje todos os estudos mostram, sem segurança não tem performance. Exatamente. Você não consegue Então desenvolver. tudo, você me Tem que ser perguntou, claro. Tem que tudo ser claro. o que mexe nesse sistema, Uhum. né, para gerar clareza, segurança, bem-estar, para gerar performance, eu vou atuar. Né? Entendi. Show. E tem um negócio, pra você ver, o Rafa estava dentro do carro ali, eu estava no telefone com o representante, tal. A primeira coisa que não existia, e eu criei, chama política comercial. Sim. Eu virei para ele e falei assim, eu vou te encaminhar a nossa política comercial, você vai dar uma lida, Analisar. analisa se atende às suas expectativas, está dentro daquilo que você está se propondo, se tem alguma dúvida, tem alguma coisa que eu possa esclarecer para você, porque lá tem tudo. Ele pergunta, tem isso, tem. Não, mas eu vou te enviar porque está Tá documentado. tudo pronto. E aí, quando está documentado, não tem dúvida. Cara, eu tô cansado de fazer entrevistas com o vendedor, não, eu tô saindo da empresa e tal, por quê? Porque o fulano de tal lá não teve esclarecimento, clareza né? nas coisas. Exatamente. Não, aí me falou uma coisa e depois era outra. Eu fiz isso e depois era aquilo. Tá me ocorrendo um negócio aqui, a cartilha que a gente fez para o transporte lá na DIG, você lembra? Exato. Foi baseado nesse exato, princípio. Exato. Né? Eu lembro que eu tive atuação, foi a partir do treinamento que eu falei, todo mundo tem que girar em torno da cultura da empresa. Exatamente. E aí você falou, peraí, ué, então tem que criar uma tem cartilha, gente que tá fora, totalmente tá fora. sem não, mas tá fora porque não tá tendo combinado. Então vamos não criar tem uma Como é que eu sei vamos que criar é um combinado com essa turma. E aí exatamente. E uma coisa que eu criou-se a aprendi cartilha. com o Rafa, tá, Heitor? Que eu já fazia, mas hoje eu encho a boca para falar. Até minha esposa, o óbvio precisa de ser dito. Sempre, Alguém que é líder, pelo amor de Deus, atenção, o óbvio Resolve a situação, precisa de ser dito, porque o cara não aprendeu sozinho, ele não sabe que tem que ser feito. Mas eu imaginei que ele sabe. Cara, você não tem que imaginar nada, não. Ué. Você tem que falar que esse copo aqui tem que ficar virado para cá, porque se virar para cá, vai correr o risco de alguém esbarrar. Já tentamos, deu errado. Então eu vou contar uma pra você. Boa, vamos lá. Isso você aprendeu comigo, você tá falando que aprendeu comigo? Aprendi. Na pandemia, Obrigado. provavelmente. Ou então depois nos outros treinamentos de venda. Mas já tem um bom tempo. Eu já melhorei essa frase. Já aprimorou ela. Então vamos pegar a coisa nova. Precisa reciclar. Em empresa, o óbvio não basta ser dito. Ele tem que ser repetido o tempo todo. Ele tem que estar no sistema, na regra. Então não basta eu só dizer o óbvio. Eu tenho que repetir o óbvio o tempo todo. Né? Na empresa é assim que eu crio cultura. É um discurso repetido. Né? Cultura é marketing. E marketing é repetição de mensagem. O óbvio tem que ser regra. Isso. Exatamente, Ele tem que ser documentado. O óbvio tem que ser documentado. Exatamente. Né? Exatamente. Se tem uma diretriz ali, aquilo ali é assim, tem que ser seguido. Nós não estamos falando de burocracia chata, nós estamos falando de clareza, de segurança. Isso. Né? A chance de dar errado qual é alta. Não, é nenhuma. Não, porque, óbvio, não. Aí a pessoa falou assim, eu vou clareza. sair aqui porque eu pedi o Rafa para fazer dessa forma. Beleza, Rafa? Beleza, na hora que você voltar. A chance de dar errado sem clareza é muito grande. Ué. Nossa Senhora. Vamos puxar o gancho dele que ele estava falando, dar um resumo geral do nosso podcast. Rafa, a gente está no ano de eleição, de Copa. Você falou que não ia mexer com política. Não, só tô fazendo eu quero saber quais são as expectativas para 2026. Calma. O que ainda tem por vir aí, Rafa? O que você acha aí que ainda tem por vir? Cara, tem treinamento novo, tem curso novo seu? Pra mim. Pra você. Depois você pode falar do mundo. Porque se for o mundo, a gente vai longe, vai? Cara, pro mundo eu acho que eu vou contra a maré. Eu não acho que vai ser esse caos todo que estão pintando, não. Vai ter abdução alienígena, não, né? Eu não prevejo. Eu vejo essas guerras, esses conflitos muito mais nocivos
do que o evento de Copa do Mundo ou eleição e tal. É muita especulação, é muito medo que as pessoas ficam. Às vezes o mercado retrai um pouco, mas eu não vejo... Até pelo que eu estou vendo atualmente, agora, no meio da Copa do Mundo, né? Não é tudo isso que as pessoas pintaram no começo do ano, não, e eu já imaginava que não ia ser. É um ano atípico. Sim. Mas como ano atípico, não é um ano totalmente improdutivo que você joga fora, não. É um ano que as coisas estão acontecendo, pelo menos até agora. É assim que eu vejo. Né? E para mim, cara, com o advento da IA, eu comecei a perceber que não dá para você treinar líder mais sem facilitar o uso da IA, sem abrir espaço, abrir caminho para o uso da IA. Né? Então, eu estou repaginando meus treinamentos. Né? Tem um monte de coisa que está acontecendo aí. Eu dei uma ajeitada no meu marketing. Até um grande abraço para a agência Rai, que é a agência que hoje está fazendo o meu marketing de rede social, LinkedIn, Instagram. Eles são espetaculares, a Isabelle e o Igor. E assim, eu estou intensificando isso, né? E repaginando a minha consultoria e meus treinamentos para essa modernidade, né? E não eu não gosto muito desses caras que vendem, sabe esse treinador de palco que vendem moda, que vendem termo da moda e tal. Tá cara, em vogue isso. Não, eu sou mais raiz. Eu também sou assim. Eu ainda sou o cara da prancheta nesse sentido. Sim. Tá? Então eu não sou o cara de ficar com um termo técnico demais e não sei o quê. O simples é o mais alto grau da sofisticação. É o direto e reto, né? Ainda é o que funciona. Exatamente. Mas não dá para a gente negar mais que a IA é o presente e não dá mais para preparar líderes sem IA. Então é isso que vem de novidade. Né? Agora a gente está fazendo, exatamente agora nesse meio de ano, a gente está fazendo 7 anos. Né? E não tem como mais eu manter o modelo que eu mantive, que vocês tiveram acesso, por exemplo. Sim. Né? Hoje, tudo precisa ser adaptado para você jogar na IA. Nas minhas mentorias individuais, isso já está acontecendo. Em alguns treinamentos, eu já falo superficialmente, olha, isso aqui você vai pesquisar na IA. Isso aqui você vai fazer esse prompt para IA e tal. Mas é preciso ter módulos de IA, é preciso você fazer práticas com ferramentas de IA. Eu acho que isso aí com o tempo também se adaptando ao seu processo, né, Rafa? Sem dúvida. Vai ficar junto, vai fazer assim, ó. Mas nesse rápido, semestre. Nesse semestre. Só te cortar rapidinho. Nós vimos aqui como é que chama? O Faustão. Ô, louco! Não, estamos dedicando. Tá brincando. É porque é muita amizade, então pode fazer isso. Desculpa, Rafa. Depois, Rafa, onde que a gente tava mesmo? Né? O Gustavo Consoli, né? Explicando pra gente, falando sobre isso, que tá assim, vai engolir o vendedor, o treinador, o gerente, né? Pode continuar. Eu pergunto, corta. De sacanagem. Não, mas é exatamente isso. Gustavo Consoli também, cara que eu gosto demais, que já tá nesse mundo, claro. Um abraço para ele aí. E é isso mesmo. O empresário que não se adaptar a IA vai ser engolido. Né? O consultor, treinador que não se adaptar a IA vai ser engolido. O professor que não se adaptar... Aliás, eu ouvi um negócio, não sei se é verdade, mas faz muito sentido. Os professores hoje já estão ensinando a criança e adolescente a fazer prompt. Percebe o tamanho eu não gosto dessa palavra, mas da disrupção. Quer dizer, cara... Ali ele vai fazer tudo, né? Eu fiz um curso recentemente sobre aplicação de IA em gestão, né? E estava até com o meu cliente, o Emílio, e a gente ficou, assim, assustado. A gente olhava um para o outro e falava, cara, vai mudar muito. É impressionante. Né? E já é o presente. Então, assim, nesses próximos 6 meses, Heitor, não tem como isso não virar uma frente muito forte no nosso trabalho, sabe? Mas vamos continuar firme com os treinamentos, com as consultorias, né? Eu costumo definir a minha consultoria como aumentar a capacidade da organização de produzir as próprias respostas. Né? E a IA vai chegar para
para potencializar isso. Talvez usar como uma ajuda, né? Claro, trampolim. Claro. Trampolim. Claro. Grande, né? Claro. Uma mola muito forte. Para 2027 você está praticamente acoplado, né? 26, 27 agora Adaptação. Adaptação, é crescimento, a gente está crescendo muito, né? Tem muita gente procurando, gostando do nosso trabalho. Cultura virou uma palavra. Cara, eu falo de cultura desde que eu iniciei, né? Me coloco como especialista em cultura. E hoje eu estou vendo muita gente falar de cultura. Na época, há 7 anos, 8 anos atrás, eu via que muito pouca gente falava disso como instrumento de gestão. E hoje, felizmente, está sendo mais difundido, né? Então, assim, o meu papel vai continuar sendo transformar e estruturar essas culturas, né? De uma forma que dê identidade para a empresa, uma identidade que faça com que a empresa seja maior do que o empresário, porque é uma responsabilidade com o mundo que o empresário assume, mas ao mesmo tempo não perca a digital daquele empresário, né? Então, esse é o desafio, o que ele acredita, né? No bem que ele faz, na possibilidade que ele tem de gerar emprego, de transformar vidas, né? Então, quanto mais a gente conseguir estruturar sistemas que façam isso para o mundo, mais a gente vai estar atuando e vai estar presente. A maioria das pessoas que a gente entrevista, a gente fala muito sobre o que não é negociado, ou seja, o inegociável. E muitos falam sobre isso. E quando você entende que a cultura é algo inegociável, a pessoa que está do lado de lá fala assim, isso aqui você pode fazer, tal, mas isso aqui eu não aceito. Não aceito, negociável. Então, a questão da cultura, quem está entrando, né, existe uma grande... Muita gente fala sobre isso, né, que as pessoas chegam lá na NASA e foi entrevistar a faxineira, o que você faz aqui? A pessoa poderia falar, eu varro aqui, eu junto ali, não, eu ajudo o homem a chegar na Lua. Então, ela adora essa história. Essa é a cultura, e esse é o propósito para poder fazer o negócio acontecer. Cultura, eu gosto de definir, aliás, não sou eu que defini isso, né? Eu vi essa frase e achei a melhor definição. Cultura são os piores comportamentos que a gente tolera. Então, quando você fala de inegociável, é bem isso. O que eu não tolero? Né? Muitas vezes a gente fica pensando no que a gente quer ser, né? Mas a gente também tem que pensar no que a gente não quer ser. Exato. O que a gente quer promover, mas também o que a gente não vai aceitar. Porque isso é a transmissão de mensagem, e liderar, gente, nada mais é do que transmitir uma mensagem. Isso. O líder é o guardião de uma mensagem. Né? A palavra líder vem do inglês, é conduzir. Então, eu estou conduzindo para onde? Isso. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar, igual a placa do caminhão, né? Não me segue, eu também estou perdido. Né? Aí eu vi uma do cara sentado na estrada falando assim, esse aqui é o caminho, mas se eu não andar, se eu levantar e andar, também não resolve. Não adianta. Exato. Isso. Então, a gente tem que pensar em cultura muito assim, o que eu estou tolerando? O que as pessoas estão falando no cafezinho sobre a empresa? Né? Na hora que não tem ninguém vendo. Então, isso é o que você falou aí, que a gente fala que é o inegociável. Né? A gente precisa tentar entender qual é a estrutura que a gente quer formar, qual a educação, e a palavra é essa mesmo, tá, gente? Qual a educação que eu quero dar para essas pessoas? Mas é papel da empresa educar as pessoas? Se a gente pensar que cada uma vem de uma educação diferente, cara. E que eu quero um sistema sólido, que eu quero resultado, sim, a empresa tem que treinar, a empresa tem que dar diretriz, a empresa, né, claras. Não tem como. Cara, eu fico pensando assim, Heitor, o papel do consultor, do treinador, do líder, no caso do Rafa, chegar dentro de uma empresa, dentro de uma organização, com uma estrutura que é 1, 2, 3 donos, ou 2 donos, uma cabeça pensa de um jeito, outra pensa de outro. Aí um fala assim, eu quero assim, o outro fala, não, mas peraí, assim, vai mexer ali. Não, mas isso aqui tem que mexer. Não, mas isso aqui... Cara, é assim... E quando é marido e mulher? É punk também, cara. E normalmente um muito diferente do outro. Normalmente o cara fala assim, senhora. Nossa, eu adoro isso. Cara, eu adoro isso. Eu queria te falar sobre isso, eu falei, cara... Eu adoro isso, porque... Muitas vezes, sócios se completam. Sim. Nem sempre eles percebem onde eles convergem e onde eles divergem. Ou, às vezes, eles só percebem onde eles divergem. Né? E meu papel é muito também promover a convergência.
em quais valores, em torno de quais valores vocês convergem, em torno de qual mensagem vocês convergem. E onde eu vou acionar o freio, porque normalmente você tem um sócio que é o freio e o outro que é o acelerador, né? Normalmente é assim. Seja marido e mulher, seja amigo, seja irmão, né? Nós temos não, tá indo rápido demais, né? O outro fala, não. Nós conhecemos alguém que é assim, né? Então você tem a sociedade que é muito isso, que é um é o acelerador, outro é o freio. Ou às vezes a embreagem, mas saber a hora de acionar isso. Que hora que é a hora de dar uma acelerada, que hora que é a hora de dar uma freada, que hora que a gente pega a mensagem de um e dá ênfase, que horas que a gente lapida a mensagem do outro e convence aqui e tal. É um desafio, né? É um rodar pratinho o tempo todo. Mas eu gosto. Sinceramente, eu me dou muito bem, assim. Dá pra ver, né? Nesse sentido. Dá pra ver que você tá fazendo o que você ama de verdade. Você achou o seu lugar, você né? Escolheu aqui. Foi por acaso, né? Não foi planejado, mas eu tenho certeza que eu encontrei. Aliás, o Fernando fala isso, né? Fala, cara, eu acho um privilégio que o Rafa tenha encontrado tão cedo a razão dele viver. O Fernando fala isso. Eu acho muito legal, porque é isso mesmo. E ele fala muito sobre... Mas não é tão cedo também, não. Como é que eu vou usar a palavra? Ele fala muito assim, cara, agora eu entendi por que o meu irmão é assim, eu sou assado, o outro é assim, eu sou assado. Agora eu identifiquei. Cara, e quando a pessoa ela entende essa personalidade que é dele, fica mais fácil também de entender o do outro, né, Rafa? Sem dúvida. A gente tem essa clareza e consegue entender as qualidades que um tem, os defeitos que o outro tem, e tá tudo certo. Beleza. É isso aí. A gente está 2 passos à frente de qualquer estratégia, de qualquer negociação, se a gente compreende o outro. Sim. A gente se compreende e a gente compreende o outro. Ao invés de a gente julgar ou pressupor qualquer coisa, a gente compreende. Isso impacta numa negociação, porque você sabe por que a pessoa pensa daquela forma. Então, por isso que é outra coisa que eu prego muito, sabe? Um líder precisa estudar comportamento. O diferencial hoje maior para mim de um líder, porque a informação ela está na mão. Mas o diferencial, o que faz um líder mudar de patamar é conhecer comportamento. Né? Mergulhar nesse mundo aí, né? Sem dúvida. E aprendendo porque, mais. Né? No fim das contas, gente, é gente. Negócio é gente. Exato. Então, aquela frase clássica do Simon Sinek, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Então, se você não entende pessoas, você não entende de negócio. Né? Pronto. Marcão. Falou tudo. Infelizmente, a gente não pode ficar muito mais tempo que a gente queria, né, Marco Aurélio? Cara, eu falei com ele, não tô gabando não, mas aqui tem história, tem conhecimento. Vamos deixar até um convite aberto para ele voltar, para Com atualizar em 2017 e para contar para a gente do jeito que vocês quiserem, faço questão absoluta. Com muita novidade, com muita parceria bacana, isso, que eu tenho certeza contar mais sobre claro, e aqui, eu já falei com ele uma vez, que eu também sou apaixonado pelo futebol, ele também é, e um dia a gente vai ter o prazer para a gente falar mais sobre treinamento comportamental de equipe voltado com esse o projeto futebol, é legal, hein, cara. Esse projeto é legal. Eu queria só falar uma coisa, que a gente tá falando de talento. PSG tinha Neymar, Mbappé e Messi, e não ganhou nada. Tá vendo? Tirou os talentos, ficou um time competitivo, e aí ganhou 2 Champions. Que não é bom para comer, não é bom para abelha. Aí. Marco Aurélio. Exemplo. Marco Aurélio. Ô, Rafa, agora a gente vai fazer a nossa dinâmica que a gente pediu pro Rafa, né, Heitor? Escolher ali nessa cartinha ali para ele ver uma frase, né? Isso. Você em 1 minuto e o que te guia. Isso. Pode ir, Rafa, pelo que você achar mais conveniente agora no momento para falar. Olá, eu peguei qual é o meu maior sucesso profissional, porque apesar de a gente ter falado, né, de um momento de sucesso profissional meu, né, quando diretor de empresa e tal, né, eu entendo que o meu maior sucesso profissional é cada vez que um cliente fala sobre essa transformação. Então, cada vez que o cliente fala assim, eu sou diferente hoje porque você me mostrou isso. A gente tem que ser muito humilde para ser instrumento. E quando um cliente dá um feedback desse, eu
tenho, né, o ideal de mudar o mundo. E eu falo de mudar o mundo e as pessoas falam, esse cara é doido. Não que as pessoas estejam erradas, não. Mas a gente percebe, tentar, né? a gente percebe que a gente pode mudar, porque uma consciência dessa, que é levada para uma casa, para uma família diferente, para uma equipe diferente, é um resultado que você não dimensiona e contamina. Muda. Então, meu maior sucesso profissional é conseguir inspirar ou promover uma transformação que eu não vou ter dimensão. Né? Então, essa pergunta, eu quis ir para o lado mais filosófico dela, porque é isso mesmo. Isso é o que me guia, né? Para a gente ir para outra aqui. E aí, a frase que saiu aqui para mim, né, que eu escolhi, foi: o sucesso sem felicidade é fracasso. E sucesso, a Michelle Obama fala, né, que é a diferença que você faz na vida das pessoas. Eu entendo que não adianta você ganhar o mundo se você perder a alma. Então, isso é a frase também do maior da história, né? E felicidade eu aprendi que é quando a gente ocupa o lugar certo. Quando a gente é instrumento de fazer o bem no lugar certo. Quando um líder se preocupa com isso, no mundo dos negócios, a gente acha que é filosófico demais e está saindo do prático. O resultado vai por mim. Ele tem muito mais abundância, muito mais sentido, né? E o dinheiro vem naturalmente, o lucro vem naturalmente, porque é consequência mesmo. É consequência, né, de gerar felicidade, de viver felicidade, né? Então, assim, é nisso que eu acredito, e eu não acredito nisso sem ver, não. É isso que eu vejo acontecer. Isso é fazer com prazer, né, cara? Você vê a vontade, né? Brilho no olho, sangue no olho, brilho no olho. É o que eu falo, que você está sendo vendedor ou você é vendedor? Você está sendo treinador ou você é um treinador? Cara, então isso aí muda o jogo. Sem dúvida. É isso. E aí, se você está ali, sabendo o bem que você está fazendo, né, ali você está no seu lugar, ali você é instrumento, e isso aí já por si só é sucesso. É isso aí. Rafa, a gente vai pedir agora para você passar seu Instagram, né? Pessoal te seguir, por favor. Beleza, @rafanaves.lideranca, né? Liderança sem cedilha. Sigam lá, né? Se gostaram, espero ter trazido alguma coisa legal, ter agregado. Eu sempre sou muito espontâneo e, né, no Instagram também eu tento ser o mais espontâneo possível e trazer essas situações do cotidiano, da realidade aí para ajudar os líderes. Então, segue lá, comenta, curte, compartilha. Né? Tem muito assunto interessante lá, cara. Tem muita coisa bacana. Não deu nem tempo da gente abordar aqui, mas segue ele. Rafa, muito obrigado pela participação e espero que você volte sempre. As portas estão abertas. Com certeza, Rafa. E estamos juntos mais uma vez. Para nós é um prazer recebê-lo aqui. E nós vamos ter mais oportunidade de abordar outros assuntos e atualizar vai participar conosco. Faço questão de voltar, foi bom demais estar aqui, né? É sempre bom quando a gente tem essas trocas, né? A gente tem, até faz tempo que a gente não tem, né? Não encontra, mas sempre bom quando a gente encontra. Eu fico muito honrado, muito lisonjeado não só com o convite, mas com todo esse, né? Fizeram uma propaganda danada aí e tal. Eu fico muito feliz com isso, né? Significa que de alguma forma a gente, né, criou um vínculo legal por essa transformação. E assim, gente, contem comigo, tá? Sucesso para vocês, tá muito legal, eu tô acompanhando desde do primeiro. Sigam aí também, porque isso também faz a diferença na vida das pessoas. Obrigado pelo convite, até a próxima. Valeu, meu amigo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal. Valeu. Até mais. Até mais.